Oi, tudo bem? E aí, só nós hoje, será? Não, acho que tem a Simone e o Denis ainda para entrar. Bom, pelo menos ele estava nas duas outras aulas, né? Ah, tá bom, então. E aí, como tem passado a semana? Tranquilo? É, tranquilo, só em casa só agora, né? Tudo Tem normal. como sair, nem nada, né? Então, É, nem aula, na escola, nem nada. é ruim, né? É, Bom, vamos esperar eles um pouquinho, vou dar uns 2 minutinhos e a gente já começa. acho que ele já vai entrar já também. Eu vou dar uma chamada ali no WhatsApp, vamos ver. Uhum. Oi, Denis, boa noite. Boa noite. Achei que vocês iam me abandonar. Não, E aí, tranquilo? tranquilo. Cadê o gatinho? Ah, nem sei, eu acho que ela tá dormindo em algum lugar da casa. Então tá bom. A Simone veio na última aula também, né? Aham. Vou dar uns 2 minutinhos aí para ver se ela entra, pra gente começar. Às vezes ela tá brincando em alguma caixa de sapato também, que a gente tá organizando umas coisas pra mudança. Ah, vocês vão mudar? Uhum. Que legal. Mas é aqui em Rio Preto? Tanto aqui, mas... Oi? É aqui em Rio Preto? Aham. Legal. Bacana. Olha o meu fundo. Só assim pra gente ir na represa. Tenso, né? Mas tudo bem. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, aí se a Simone aparecer, a gente insere ela. Tá bom? Uhum. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre as normas ABNT, tá? Hoje a gente vai falar sobre referências bibliográficas, como que a gente insere, qual é a forma correta de se colocar. Vou mostrar para vocês o meu trabalho, como que ficou no final, e que tirou ponto meu também, porque eu errei. Vocês, vocês conseguiram fazer alguma coisa que a gente fez da aula passada? Eu não consegui que o computador aqui de casa tá meio difícil de ligar. Coisa simples, né? Simples, né? Só tá difícil de ligar. É. E agora com mudança fica mais complicado ainda, né? Nossa, é. Mas tá bom. Ó, vou mostrar para vocês esse arquivinho aqui. Aí eu vou mandar, na hora que terminar a nossa aula, vou mandar para vocês também. Ó, Denis, para você, ó, não tenha medo de mudança. Da mudança, tá vendo? Tipo figurado, Um né? sinal. Aí, coisas boas se vão para que melhores possam vir. Bom, Sério. vai ser assim. Bom, então, na última aula a gente trabalhou com sumário e lista de figuras, né? Hoje a gente vai ver as referências bibliográficas. Por quê? Algumas instituições, elas pedem
que você faça a referência bibliográfica de uma forma da forma ABNT. Algumas outras instituições, elas já fazem na norma da escola mesmo, né, da instituição. A maioria faz pela norma ABNT. Então, eu vou mostrar para vocês como que você configura, né, manualmente, e como você configura pelo programa do Word, tá? Então, o arquivo que a gente vai estar utilizando é esse aqui da aula passada, que eu passei para vocês, e depois eu vou mostrar para vocês ele já formatado, tá? Aqui no caso, por que é importante você utilizar a forma correta no trabalho acadêmico da norma ABNT? Por quê? O embasamento que você vai estar utilizando no seu trabalho. Então, quem vai corrigir o seu trabalho, ele vai procurar lá, vai falar, olha o seu trabalho, vai ver de onde você tirou aquela informação, ele vai buscar lá nas referências de onde que você trouxe aquilo. Tá? Então, é importante você ter sacado lá o autor, o título, de onde que você tirou, a data que você inseriu essa informação. Por quê? O trabalho ele torna mais credível, que a gente fala, né? Mais verdadeiro, né? E a padronização das referências facilita as pesquisas posteriores. Então, quando você for pesquisar, quando ele for pesquisar alguma coisa, eu vi alguma coisa no trabalho referente a tal coisa, então tinha escrito alguma coisa assim, você busca nas referências. Esse aqui é um exemplo de quando você for citar livros no seu trabalho. Então, como que você cita? Você abre aspas, né? Escreve o que você quer e lá na referência você coloca lá com letra maiúscula o título, o sobrenome do autor, o nome e depois em negrito o título do livro que você está utilizando. Aí põe a edição, aliás, a editora, né, a edição e que ano que ela foi publicada. Então, assim que você coloca quando você for escrever no seu texto, quando você for pesquisar de livro. Aqui também. Então, é importante usar essa regra aqui, ó. Nome e sobrenome do autor, em letras maiúsculas, nomes e sobrenomes abreviados ou não, também. Título deve ser negrito, grifado ou itálico, né? Grifo, né? Tem que pôr a edição, se tiver, o local da publicação, a editora e a data que você publicou. Isso é importante para você poder passar essa informação que seja do modo mais verídico. Outro exemplo aqui, ó. Nos títulos, podemos apenas colocar a primeira palavra ou todas as palavras, iniciando com letra maiúscula, exceto os artigos. Então, por exemplo, aqui, ó. No caso aqui, Mocambira, José Rebouças. A estrutura morfossintática de português. Então, o título sempre vai vir em negrito, tá? E aí, o que vai diferenciar? As letras maiúsculas. Você coloca a inicial em letra maiúscula, ou você pode pôr só a primeira letra, mas tem que ser negrito. Como que você faz referência de site? Você pesquisou, fez lá a sua pesquisa num site, alguma coisa assim. Então, o que você vai escrever? Lá na referência. Depois de colocar o autor e o título, igual você faz nos livros, você deve acrescentar a expressão disponível em. E daí você coloca o endereço de onde você tirou. www, alguma coisa, alguma coisa. Vai copiar todo o link lá de cima, tá? E depois, lá no final, você vai pôr quando que você acessou aquela informação. Então, acesso em, colocar a data que você acessou. Não é necessário pôr a hora e o minuto, essas coisas assim, não tem necessidade. Só a data que você acessou. Você pode pôr abreviada mesmo. Simone, boa noite. A Dandara tá aí no fundão, é?
Oi, amiguinha. Bom, então vamos continuar. Aí depois, continuando aqui. Esse aqui é um exemplo. Ó. Então, Fernandes Márcia, ou seja, a autora é Márcia, sobrenome Fernandes em letra maiúsculas, e negrito, palavras difíceis e seus significados. Vocês viram que aqui mudou um pouquinho, ó? Porque agora todo nome e sobrenome aqui é em negrito. Lá no de texto, tá vendo? Quando você vai pegar de livro, é só o título do seu texto que você põe em negrito. Já da internet, não. Você põe o sobrenome, o nome do autor em negrito e a matéria, da onde você tirou aquela pesquisa. Tá? Esse aqui é o título da sua matéria. Palavras difíceis e seus significados. Toda matéria é o site, ó. O site, ó. Toda matéria que chama. Disponível em o endereço completo, tá vendo? E acessado em 1º de outubro de 2019. Então, o acesso é a última opção que você coloca. Tá? Mais exemplos, ó. Então, ó, sobrenome, nome, título, nome do site, tá? Muniz, Carlas, ó, toda a matéria, nome do site também, publicação, ó, mochilão barato, disponível em, acesso em. Aqui, ó, eu deixei, aliás, quando a gente terminar essa aula aqui, eu vou disponibilizar para vocês esse PDF e aqui embaixo, ó, tem onde eu tirei esses exemplos, tá? Esse daqui é quando a gente, o Word, ele oferece para você estar trabalhando com referências bibliográficas automatizando, automático, né, na verdade. Então, o que você vai fazer? Aqui tem um passo a passo de como a gente faz e eu vou mostrar para vocês como que faz isso aqui na prática, tá? Lembrando que se vocês não tiverem acesso ao computador, né, não tiver como testar isso daqui, quando a gente voltar das aulas, né, da pandemia, a gente vai fazer toda essa parte prática que ficou pendente no laboratório. Tá? Porque, na verdade, assim, as aulas de informática, elas são praticamente 100% prática. Então, não tem como eu chegar aqui e fazer uma aula teórica de como fazer referência bibliográfica no Word. Então, eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que mostrar para vocês mesmo na prática. Só que daí a gente vai poder fazer isso na prática mesmo aqui no laboratório, né? Quando a gente voltar. Que a gente não sabe quando que é, né? Aqui nós temos o passo a passo também para você inserir, ó. Então, fica bem facinho. Ele é bem... Não é difícil de você mexer, porém, você vai ter que fazer alguns ajustes. Quando eu fiz esse trabalho, que foi o meu segundo trabalho, eu fiz com esse modelo da referência bibliográfica do Word. Então, acabou me custando ponto, porque não saiu de acordo com a norma que deveria ficar. Eu vou mostrar para vocês como ficou. Tá? Então, esse daqui é o exemplo que fica quando você insere pela referência bibliográfica automática do Word. Então, eu vou abrir o modelinho que a gente estava utilizando. E daí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Então, esse aqui é o que a gente estava utilizando. Então, vou lá no Ctrl End, para ir lá para o final, né? Ctrl End. Então, tá aqui as referências, ó. Então, como que eu fiz essas referências? Primeiro, por exemplo, eu vou lá no site, vou no site de pesquisa, qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre melhores marcas de notebook. Né, para ver quais estão no top ainda, né? Então, aqui, achei a pesquisa. Tá? Deixa eu ver aqui.
Então, tem aqui, ó, o nome do autor, Eduardo Scherer. O site é meunotebook.com.br. E o título da matéria é Melhores Marcas de Notebook. Tá? Como que eu insiro isso aqui lá no Word? Quando eu fiz eu fiz trabalho usando essas normas, quando eu fiz foi difícil para achar a cidade para pôr na referência. Porque normalmente nunca tem no site a cidade de onde vem. Não Que tem. pede para pôr. Então, mas aí o que A cidade tinha muitas vezes que eu tinha que deixar sem. Mas o que o professor falou para você? Ia descontar ponto, não ia? O que ele falou? Ou Eu não não tinha falou nada? falado nada sobre isso aí, só tinha falado que era para fazer as referências no padrão ABNT. Aí teve uns que eu não achei, eu deixei sem, mas eu acho que não descontou, não. Só que eu não achei. Então, quando você não acha, aí você põe um pontinho de interrogação. Na hora que você não acha. Na verdade, na norma BNT, se não me engano, a cidade é opcional. Ah, entendi. Não sabia. O que é obrigatório ter é a data da publicação, o autor, o título da onde você tirou, né? Da onde você tirou, né? O título da matéria, né? E o autor, são o que é obrigatório. Tá? Teve Então, umas que eu até chutei, eu coloquei que era São Paulo, mas não era, eu nem sabia de onde era, só coloquei por ai pouco. meu Deus, porque aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, ó, é só janeiro 23, ó, esse aqui não tem nem da onde, ó. Quando eu fui Não tem a fazer, cidade. então, teve algumas que eu entrei em contato, que eu não tinha certeza, eu entrei em contato direto com quem publicou. Então, por exemplo, me dava muito trabalho. Eu entrava, por exemplo, aqui no site, ó, no Fale Conosco, aí eu perguntava, olha, da onde tirou essa matéria que eu preciso para o meu trabalho? Aí depois de um mês ele respondia, eu já tinha entregado. Aconteceu uma dessa comigo, né? Que eu não tinha nada, era uma matéria muito bacana, mas não tinha o nome do autor e nem a data da publicação, só o ano. Entendeu? Então, tipo assim, eram ideias vagas, né? Então, não sabia se ia ser aceito ou não. No fim, foi aceito, mas depois que ele me respondeu, foi da nova escola ainda, do site. Então, Tem alguns que eles colocam tipo o nome deles e colocam lá cidade tal, data, horário que eles colocaram aí, é mais fácil. Mas geralmente a maioria não faz isso. E quando eles colocam é mais da cidade da pessoa que publicou, né? Nem do site. Sei lá, Brasil Escola, coloca uma cidade lá, não é que o site é de lá, é mais da pessoa que publicou. Que às vezes Verdade. trabalha no site, professor, sei lá. Bom, então aqui, ó, como que a gente vai fazer? Se fosse para a gente escrever manualmente, então ficaria dessa forma aqui. Então, aqui, vou pôr aqui do lado, ó, só para vocês verem como que ficaria. Então, por exemplo, se eu fosse pôr lá o site, da onde é mesmo? Cadê a... Melhores marcas de notebook. Vou copiar aqui só para organizar, para não esquecer. Então, se a gente fosse colocar, e aqui o link do site. Então, se a gente fosse escrever manualmente, ficaria assim. Scherer, Eduardo. Bom, aí o nome do site que é Melhores Marcas de Notebooks. Eu posso escrever assim ou posso escrever em letras minúsculas, não tem problema. Aí o site meu notebook.com.br. Por junto aqui porque é um site, né? Letra minúscula. Aí eu colocaria vírgula e a data, ou o ano, né, de publicação, né?
2019. Aí depois, disponível em. Aí você põe o site. Marcas de notebook, blá, 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 blá. E aí você coloca o acesso em 8/6/2020. Esse link aqui, ó, você tem que tirar. Tá? Então, aqui, o nome da minha matéria, ele fica em negrito, né? Lembra? A fonte é Times New Roman. Tamanho 12. Aqui no alinhamento, ele não é justificado. Ele é à direita. E aqui, eu posso tirar esse link aqui, ó. Então, como que eu faço para tirar esse link? Eu seleciono tudo, porque fica feio esse azulzão, né? Então, vem aqui, ó, remover hiperlink, ó. Já tá lá, no ponto final. Aí eu vou pro próximo. Aqui, o espaçamento também é 1,5. Não é simples, é 1,5. Aí ficaria assim. Aí eu iria pro próximo. Para a próxima pesquisa, blá, blá, blá. Se eu for fazer automaticamente pela referência aqui do Word, tá? Olha só como que ele deixa errado. Então, eu venho aqui, ó, no menu referências, e eu venho aqui, ó, gerenciar fontes bibliográficas. Aqui no gerenciar fontes bibliográficas, eu vou inserir as entradas, tá? Esse daqui, ó, nesse meu trabalho, já tá as entradas aqui, ó, tá? São as entradas que eu coloquei. Então, vamos supor como que eu coloco essas entradas aqui. Então, eu venho aqui, ó, nova. Primeiro, aqui, tipo de fonte, ó. Então, livro, artigo, relatório, site, blá, blá, blá. É um site. Quem é o autor? Aí eu vou vir aqui, ó, editar, Eduardo Scherer, né? Então, sobrenome é o Scherer e embaixo é o Eduardo. Se tivesse mais algum, aí é só você ir adicionando. Adicionar, aí você coloca mais um, adicionar, aí vai indo. Ok. Ele já colocou aqui, ó. Autor Eduardo. Nome da página da web. Então, nesse caso aqui, ó, é a meu notebook. O nome do site, aí é esse aqui, ó. Vou tirar daqui. Eu vou por aqui, www.meunotebook.com.br. O ano de publicação foi 2019, mês, janeiro, e depois 23. E aqui é o URL, que é o site que eu tirei de lá. Aí você pega inteiro. Aí ele vai para cá, assim, ó. Ó, Scherer, tá vendo? 23, ó, Eduardo, meu notebook, a fonte, tal, marcas do notebook. Fechar. Aí, quando eu for lançar isso daqui, olha como que fica. Vem aqui em bibliografia. Aqui tem os estilos de bibliografia que eu vou estar utilizando, ó. No nosso caso, é uma referência. Então, eu vou vir aqui, ó, referências. E aí ele vai fazer automaticamente para mim. Só que, olha aqui como que fica meio confuso, ó. Então, essas daqui são as referências que já tinha no meu trabalho. Então, isso aqui, ó, são datas que eu não consegui encontrar. Então, você põe interrogação. Aí, tá vendo, ó, acesso em 15 de outubro. Esse acesso, ele teria que vir lá no final. Aí você tem que ficar mudando, ó. Aí você recorta, aí você vai lá e cola. E eu não fiz nada disso no meu trabalho, nesse meu trabalho que eu entreguei. Então, me tirou ponto por conta disso. Então, aqui, ó, a ordem que ele coloca, esse que é automático, ele coloca dessa forma. Então, você tem que refazer praticamente. Então, é mais fácil você fazer isso aqui, ó.
fazendo um por um, eu acho que dá mais certo você fazer isso do que pegar o automático aqui. Vou mostrar para vocês como que fica o trabalho. Ó. Esse aqui é o que eu entreguei. No meu caso aqui me tirou ponto, porque essa parte aqui, por exemplo, ó, eu não fiz o alinhamento correto. Lembra que eu falei para vocês que aqui é tamanho 10. Aqui o alinhamento, ele é simples. Ele é simples, não tem parágrafo. Ele é a linha, ele tem parágrafo de 8 centímetros. E nesse caso aqui, ó, não tinha que colocar o nome do orientador. Então, também me custou ponto aí. Outra coisa, aqui na palavra-chave, ó, não é vírgula, é ponto. Então, tinha que pôr ponto. E eu coloquei vírgula. Mas é assim, você vai aprendendo. E cada um desses que você vai fazendo é um pouquinho diferente um do outro. Tá? Então, assim, a escola vai te mandar. Ctrl, a escola vai te mandar colocar, seguir as normas da instituição. Aí, por exemplo, assim, referências bibliográficas vai ser de acordo com a norma BNT. Aí é daquele jeito lá que a gente coloca. Que é esse jeito aqui, ó. É esse jeito. Então, olha o que aconteceu no meu, ó. Então, eu coloquei automaticamente, então não fez nada, ó. Então, colocou o acesso lá em cima, ó. Repetiu o acesso ainda, ó, tá vendo? Que é o 15 de outubro, tá vendo? Então, o acesso deveria ficar no final. Então, eu acabei perdendo ponto por conta disso. Nesse trabalhinho aqui que eu fiz, que é a formatação toda completa, assim, que é o que deu certo aqui, eu fiquei com 9 nesse trabalhinho. Mas acho que dá para fazer um 10, mas eu bopiei. Então, tá bom. Aí ele feito assim, ele fica assim, ó, igual. Aí se vocês puderem depois, tá mexendo nesse arquivinho aqui, ó, que eu mandei para vocês, o modelinho, tá? Colocando formatação, colocando alinhamento, entendeu? Colocar lista de figuras. Aí vocês vão treinando, tá bom? Dúvidas? Alguma pergunta? Não. Ó, na aula que vem, é a nossa última aula sobre normas ABNT. Prometo que acabou o assunto. A gente vai falar sobre numeração de páginas. Não sei se, Leonardo, você chegou a fazer no seu trabalho, mas tem uma sequência correta para você pôr a numeração. Então, por exemplo, não pode aparecer número nas primeiras páginas, só nos elementos textuais, ou seja, a partir da introdução. Tem que aparecer. Eu fiz. Na minha foi na parte do conteúdo só. Tipo, isso, só no conteúdo tem que aparecer número, né? Sumário, as outras coisas não contam. Não conta. Só que deu um trabalho do caramba fazer o sumário e a numeração. No dia eu quase desisti. Eu sou da tudo errado. Ah, e o meu também. A primeira vez que eu fiz, eu falei, isso daqui não é pra mim, não vai dar certo. E assim, é uma coisa que eu trabalho direto, sabe? E de repente não tava ainda, não tava conseguindo acertar. Mas aquele negócio... Sei lá, tem dia que parece que é de propósito. Parece. Hoje mesmo, eu tava dando uma aula de PowerPoint, depois, nossa, até não saiu o som. Sumiu o som. Bloqueou todo o som. Mas é aquele negócio, né? Quando a gente tá em sala de aula, é uma coisa. Na aula online, acaba dando os pepininhos. E imagine você tendo um prazo para você entregar. Tá contando prazo, você não consegue montar e você não acha um tutorial que te faça tal coisa. Isso fica daquele jeito. Mas é aquele negócio, paciência. Tem que ter paciência e vai refazendo e você vai aprendendo com os seus erros, né? Aí fica top. E quem sabe você faz um 10, né? Eu tô esperando um 10 meu ainda, né? Mas é difícil. Nossa, custa tanto tirar um 8, nossa. Mas enfim. Eu vou mandar para vocês esse arquivinho, tá? E semana que vem a gente vai fazer essa última aulinha das normas ABNT com numeração de páginas. Tá bom?
Tá bom. Então tá bom, gente. Obrigada, se cuidem. E Você até também, semana que Dana. vem. Sim, senhor. Até. Até. Até semana que vem. Boa semana. Você Boa também. noite. Tchau. Tchau. Tirar foto. Pronto. Agora sim. Tchau. Tchau.